Fala, rapaziada. Dando continuidade aqui às nossas aulas de análise gráfica, eu vou falar aqui sobre a nossa última aula, que vai ser sobre Price Action. Vou relembrar um pouquinho do que a gente aprendeu. Price Action ele nada mais é do que o suporte, resistência, linha de tendência de alta e de baixa, basicamente. E vou falar um pouquinho também de pullback, Fibonacci. E vou falar também sobre um padrão que eu costumo usar bastante. E esses são todos os recursos de análise gráfica que eu uso, eu não uso nada além disso. Opero já há bastante tempo, tem dado certo pra mim e só com o básico. Então, tentem aproveitar e sugar o máximo de conhecimento que vocês conseguirem. Aqui eu tô numa linha de tendência alta aí. E eu vou falar um pouquinho sobre o pullback. O pullback nada mais é do que um movimento de... O mercado ele está se movimentando numa tendência, aqui numa tendência de alta, como dá para ver. E o mercado ele sobe, como está em tendência de alta, porém ele anda contra a tendência em algum momento, para depois voltar a subir. Esse movimento é o pullback. É o movimento que ele vai contra a tendência. No caso aqui para trocar no suporte. Aqui está numa LTA. O suporte vocês lembram que é uma zona que o preço toca e ele sobe de novo. E aqui nessa LTA aqui a gente vê o movimento de pullback. O preço bate no suporte para subir de volta. Esse é o movimento do pullback. Eu deixei ele desenhado aqui no EuroGBP para vocês terem um exemplo melhor. Aqui a gente está numa LTB e vocês veem a direção do preço. É para baixo. Mas em algum momento o preço sobe para tocar na resistência e cai de novo. Aqui, como é uma tendência de baixo, o preço ele toca na resistência. Claro que também dá para traçar um suporte aqui, que ele toca e cai. Mas eu prefiro traçar aqui, como é uma tendência de baixa e a intenção é vender, eu prefiro traçar a resistência. Então o pullback ele é esse movimento aqui. O preço está indo correndo numa direção, ele anda contra essa direção para cair de novo. Aí aqui eu já deixei também desenhado um padrão aqui. E esse não foi de propósito. Eu estava realmente operando nesse ativo aqui e eu marquei mais aqui atrás um suporte. Aqui, como vocês podem ver, eu tinha marcado esse suporte. E eu não tenho costume de apagar. Aí depois eu acabei marcando essa linha de tendência de baixo aqui. E casou aqui numa cunha. A cunha é esse formato aqui do gráfico, que é uma descida ou uma subida que encontra com uma resistência ou um suporte. E quando a cunha está apontando para baixo, o mercado tem tendência a dar essa estouradinha para cima. Se ela estiver apontando para cima, o mercado tem tendência a dar uma estouradinha para baixo. Eu mandei até um sinal no grupo no ao vivo esses dias, com base nessa análise aqui. A cunha estava apontando para cima, em vez de ser uma tendência de baixa, era uma tendência de alta, e estava junto com um toque de uma resistência. Aí o mercado deu uma caída. Aqui no EURUSD, como vocês podem ver, está em uma tendência de alta muito grande. E esse movimento aqui que ele rompeu a LTA que eu marquei foi só um pullback. Aqui dá para marcar uma linha de tendência de alta. Vou marcar aqui para vocês verem. Aqui a gente tem mais uma linha de tendência alta. E é sempre bom você afastar o gráfico para ver o que está acontecendo no macro. Que às vezes você está olhando só aqui. Pô, o preço ele está caindo com muita força, então eu vou começar a vender. Aí você afasta o gráfico e vê que ele está em uma compra muito forte há vários dias já. É claro que a gente consegue lucrar aqui também, mas é sempre bom olhar para o macro, para saber o que está acontecendo no mercado em geral. Aqui a gente está numa vela de 15 minutos, é um período bem grande. Então, no de 1 minuto é claro que
isso aqui não vai fazer tanta diferença. Que uma vela de 15 minutos dessa aqui vermelha tem... pode colocar aí umas 8 vermelhas. Então é claro que no M1 não vai fazer tanta diferença. No M5 já pode influenciar um pouco mais. E como vocês estão vendo aqui no M15, é claro que vai influenciar muito mais. Então... uma linha de tendência de alta, eu posso fazer uma compra em qualquer lugar? É claro que não. O preço, disparou para cima. Você vai arriscar comprar mais com o preço já lá em cima? Não é um pouco arriscado? Não é melhor esperar um sinal claro do mercado? Também não quer dizer que o preço já subiu pra caramba, vou vender. O mercado ele não tem limite, ele pode subir a vida toda como pode do nada cair. E o que a gente faz é esperar um momento certo, acompanhar o momento certo para dar a nossa entrada. Aqui, por exemplo, tocou aqui na resistência, tocou aqui nesse suporte. Aqui sim é uma região que eu compraria. Eu não compraria logo de cara. Vou até colocar nos 5 minutos, que eu não costumo operar no ao vivo no 15 minutos. Costumo operar no 5. Então eu esperaria o preço tocar aqui nesse suporte, dar pelo menos uma vela verde para eu comprar. Porque às vezes o preço toca no suporte e ele acaba fazendo um falso rompimento, tipo esse aqui. Aqui deu uma vela vermelha. Com certeza teve gente que comprou aqui e acabou se ferrando. Então eu prefiro esperar o preço mostrar realmente que ele vai seguir a minha análise. Eu esperaria, como eu disse lá atrás, eu esperaria aparecer uma vela verde aqui para realmente dar minha entrada. Por exemplo, aqui aparecendo essa vela verde, eu já ia esperar ele voltar a respeitar aqui em cima. Quando ele voltasse a respeitar, eu ia dar minha entrada. Como aqui, ó. Depois dessa vela de força verde, eu com certeza daria minha entrada. Uma vela de força demonstrando muita força do lado comprador. Aí provavelmente pegaria esse win. Mas pode acontecer de um momento troll, como eu desse a minha entrada aqui e pegasse esse doji aqui. O loss ele é comum acontecer, só que você tem que sempre estar dentro do seu gerenciamento. Se você estiver dentro do gerenciamento, seguindo toda a análise gráfica, filtrando os melhores sinais, você vai sair no lucro. É impossível você sair negativo se você aprender linhas de tendência de alta, linha de tendência de baixa, aprender suporte, aprender resistência e assistir as últimas 2 aulas sobre como filtrar os melhores sinais. Se você assistir todos esses vídeos e o vídeo de gerenciamento, que é a nossa próxima aula, você não vai ter problema nenhum para sair positivo do mercado. Porque o pessoal fica procurando muita fórmula mágica e não existe. É isso, é suporte, resistência, tendência de alta, de baixa, pullback e só. A cunha é um padrão a mais, porém dificilmente você vai encontrar ele no gráfico. Não é a qualquer momento que tu vai encontrar uma cunha no gráfico. Então foca no básico que funciona. O pullback eu já expliquei o que é. Eu vou falar agora um pouquinho sobre a Fibonacci, que eu deixei já marcado aqui também. A Fibonacci você pode marcar do ponto mais alto para o ponto mais baixo de um movimento grande do mercado. E ele pode ser traçado no time frame que você quiser, no período de vela que você quiser. Se você quiser marcar em 15 minutos pode, 5 minutos pode. É aquilo, quanto maior o tempo gráfico, maior vai ser o respeito que os tempos gráficos menores vão ter. Aqui, por exemplo, eu testei em M5 e eu vou colocar aqui em M1 pra gente dar uma olhada aqui. Aqui, depois que já ocorreu o movimento, a gente pode ver aqui na 61.8. Foi uma zona de suporte. Depois que bateu aqui a máxima, a gente traçou a Fibonacci. 61.8 respeitou aqui como suporte. Vocês podem ver que rompe um pouquinho. É normal romper um pouco assim e voltar. Isso é um falso rompimento. E isso acontece muito. Aí você vê que depois voltou a descer.
Isso aqui é o pullback acontecendo. O preço bateu no suporte, subiu, bateu no suporte, subiu. É o pullback. O preço bate, o preço volta até romper. Aqui vocês podem ver também no 50, muita indecisão do mercado. Muita vela verde, vela vermelha, vela verde, vela vermelha, uma vela contra a outra. Muita indecisão de mercado. E o preço seguiu o caminho dele. Vou tentar aqui achar mais algum exemplo de Fibonacci. Dar uma olhada aqui para ver se dou sorte de encontrar aqui um rápido. O de USD costuma ser muito bom. Aqui, acho que dá para traçar um aqui. Esse movimento enorme aqui. E aqui, exatamente, no 61.8. Foi antes, é claro, de traçar, mas já descaracterizado como uma zona de indecisão. O mercado ele bateu aqui, já transformou em um suporte e subiu. Aí tu vê aqui que quando desceu, bateu, desceu, subiu de novo para o suporte, falso rompimento, para depois ele romper realmente. Aí bateu no 50 e subiu de novo. Aí aqui, se a gente ficar aqui acompanhando, dá pra gente pegar um call, uma compra, quando ele bater aqui no 61.8 de novo. Como está traçado em um time frame grande, é uma chance muito grande dele respeitar. Tu pode ver aqui que quando rompeu, ele voltou para tocar no suporte, para depois subir de novo. Então, traçando aí num time frame grande, a chance de respeitar é muito grande. Quando você usar muito a Fibonacci, ela já vai ficar marcada de olho mesmo. Tu vai olhar no olho, tu vai saber que tá no 61.8. Olha isso aqui, a resistência e o suporte. Como respeitou aqui. Aqui de 10h30 da manhã até 1h da tarde. Poderia ter feito venda e compra. Venda e compra. Vários pontos do gráfico. Aqui é claro que particularmente eu não entraria, porque um gráfico com tanto pavio desse muito volátil, eu prefiro não operar. Quando eu vou operar em gráfico muito volátil, eu costumo pegar 2 taxas. E eu vou estar ensinando isso aí também na última aula, como usar as duas taxas para te favorecer nos sinais e na sua própria análise também. E como eu tava falando, a Fibonacci tu vai acabar ficando com um olho de Fibonacci. Vai ficar marcado na sua cabeça. Tu vai olhar o movimento, vai saber, ó, aqui é metade do movimento, aqui um pouquinho mais em cima é 61.8. Então quando tu estiver analisando ali, tu não vai nem fazer questão de pegar a ferramenta, o próprio indicador ali e marcar no gráfico. Então eu falei de Fibonacci, falei de pullback, falei de suporte, de resistência, linha de tendência de alta e de baixa. Então assiste bastante essas aulas para quando for operar tá bastante safo aí, conseguir aí com êxito bater sua meta sempre. E se você for operar sozinho, manda bala também. Essas análises aí que eu uso para os sinais ao vivo. Hoje, dia 8 de dezembro, a gente não fechou nenhum dia nos sinais ao vivo. A gente não mandou sinal ao vivo no OTC. Eu particularmente não gosto muito de operar em OTC. Eu só opero no sábado. Domingo o mercado ele fica bastante estranho, os movimentos. Não costuma respeitar muito. Então eu só opero no sábado e eu preferi não mandar sinal por preservar a banca. Então eu comecei a lista de sinal ao vivo no dia 1º de dezembro. Estamos aqui no dia 8, não tivemos nenhum dia negativo, não tivemos nenhum dia no 0 a 0. Todos os dias aí, o pior dia foi hoje, que a gente fechou no VIP 4 a 1 com um Gale. Então foi basicamente 1 a 0.
E no grupo grátis a gente fechou 3-0. Então, é essa análise que eu uso, análise que funciona, o básico que funciona. Então aí eu vou tá deixando aí os vídeos aí aparecendo na sua tela pro vídeo de suporte e resistência, se você quiser assistir de novo, e o vídeo de tendência de alta e de baixa, se você quiser assistir de novo também. Valeu, rapaziada.